Olá, eu me chamo Lívia Fonseca e eu vou estar falando um pouco sobre os métodos de detecção estatístico. Os métodos estatísticos em geral, eles vão criar um modelo estatístico e a partir desse modelo a gente vai observar se os dados vão se ajustar a esse modelo ou não na hora de a gente realizar as detecções. Essa é uma abordagem um pouco mais simples, já que a gente vai rotular, as instâncias dos dados que se desviam estatisticamente utilizando probabilidades comuns, como a moda, a média, a mediana e quartis. A gente vai estar falando um pouquinho mais disso depois. E também diversos métodos, eles vão operar com dados de uma única dimensão. E, nesse caso aqui, a gente vai estar dividindo os dados em técnicas paramétricas e não paramétricas. Bom, os modelos estatísticos paramétricos, eles vão assumir que os dados eles vão estar seguindo uma distribuição de probabilidade. Então, é um pouco mais complexo do que os métodos estatísticos não paramétricos, que não precisam seguir essa distribuição dos dados. Então, a gente trouxe aqui dois métodos para a gente estar mostrando como é que eles vão funcionar, que é o Bots-Block e o teste estatístico de Grubbs. Bom, as estatísticas utilizadas pelo Bots-Block vão ser a mediana, os quartis, a amplitude interquartil e os limites superior e inferior. A mediana é um valor central no nosso conjunto de dados que vai dividir ele em duas partes iguais. Já os quartis, eles vão dividir nosso conjunto de dados em 4 partes iguais. A amplitude interquartil vai ser esse comprimento, esse intervalo entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. Vai ficar mais fácil quando eu ilustrar com a imagem. E o limite inferior e superior é justamente onde a gente vai ter o corte dos nossos dados e a gente vai conseguir observar claramente onde que estão os outliers do nosso conjunto. Então, a gente tem um limite inferior indicando a parte de baixo, os discrepantes abaixo do nosso conjunto de dados, e o limite superior indicando os dados discrepantes acima do nosso conjunto de dados. Aqui a gente pode ver os elementos desse Bots-Block. Então, como eu estava falando, aqui a gente tem a mediana dividindo o nosso conjunto ao meio. A gente tem aqui o primeiro quartil e o terceiro quartil. E a gente tem aqui a amplitude interquartil, que é justamente esse espaço entre o primeiro e o terceiro quartil. Aqui, a gente pode ver os outliers, porque a gente tem aqui o limite mínimo, e aqui a gente pode ver os outliers superiores, que a gente tem aqui o nosso limite superior. Então, basicamente, a gente tem aqui nessa representação de Bots-Block, a gente consegue realmente ver o que está acontecendo, por meio desse gráfico. Bem claramente, porque os outliers vão estar marcados com um xizinho, com uma bolinha, indicando o que vai ser a nossa anomalia. E a gente também tem o teste estatístico de Grubbs, que basicamente a gente vai ter um cálculo e uma comparação. E a partir dessa comparação a gente vai dizer se o dado é ou não uma anomalia no nosso conjunto. Então, primeiramente a gente vai calcular um valor de G e em seguida a gente vai comparar esse G com o valor obtido da base de dados com padrão de distribuição normal. E se esse G ele for maior do que esse valor da distribuição normal, a gente encontrou uma anomalia. E o teste vai se repetir até a gente não possuir mais anomalias na nossa base de dados. Então, a primeira parte do teste estatístico de Grubbs é calcular esse G, que vai ser o valor máximo de um dado atributo, e a gente vai pegar a diferença dele para a média de todos os atributos e a gente vai pegar o maior, obtido e dividir pelo desvio padrão. Então, agora a gente tem a segunda parte do nosso teste, que é comparar esse G com essa expressão aqui,
Então, a gente considera que N é o tamanho da amostra, alfa é o nível de significância, né, que a gente está considerando, e este valor aqui é o valor crítico da distribuição de T, que é um valor tabelado, né? Então, a gente calcula isso e a gente vê se G é maior do que tudo isso daqui. Se for, a gente vai considerar que é uma anomalia, né? E a gente vai retirar. E a gente vai realizar, né, tanto esse passo como esse passo, quantas vezes for necessário para a gente retirar todas as anomalias do da nossa base de dados. Outro tipo de método estatístico, né, são os métodos não paramétricos. Esse tipo de método, ele não precisa considerar que a nossa base de dados segue um tipo de distribuição. Então, eu trouxe aqui um tipo de método, né, que é o de análise de histograma. Bom, a análise de histograma é um método bem simples e um método bem interessante, porque ele é gráfico, então a gente consegue ver de forma bem clara, né, onde estão as nossas anomalias. E, além disso, a gente não precisa de uma distribuição, né? Não precisa que os dados sigam algum tipo de distribuição. A gente vai analisar esse histograma e a gente vai ver quais dados estão ou não dentro daquele padrão que estão todos os outros dados. Então, é bem simples, né? A gente vai, primeiramente, encontrar as caixas que vão representar os nossos dados, né? A gente vai montar esse histograma e a gente vai observar a frequência dessas caixas. E, né, o histograma vai permitir que a gente identifique de forma bem rápida onde que estão esses outliers, né, esses valores extremos.